Ela vivia entre tampinhas de garrafa e mapas de sonho, mas carregava no peito uma coragem maior que a cidade inteira. Naquela noite, subiu um prédio em chamas com os pés no concreto e o coração em chamas. O que parecia um resgate improvável tornou-se o reencontro de uma filha invisível com um pai poderoso e ausente. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. Na comunidade do Morro do Sol, localizada na periferia de Salvador, Bahia, onde os barracos se empilhavam uns sobre os outros como cartas de um baralho precário, vivia uma menina de 7 anos chamada Vitória. Os cabelos cacheados e volumosos emolduravam um rosto infantil que, apesar da dureza da vida, ainda guardava um sorriso capaz de iluminar mesmo os dias mais cinzentos. A pequena morava em um barraco de madeira reutilizada, um quebra-cabeça de tábuas desiguais, onde cada peça contava uma história diferente de resistência. Dona Francisca, sua avó, era uma senhora de 70 anos com olhos profundos, que carregavam histórias de lutas e superação. As mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e trabalho, moviam-se com graça enquanto preparava os doces que garantiam a sobrevivência das duas. Com um diagnóstico de uma doença degenerativa que enfraquecia seus ossos, Dona Francisca lutava diariamente contra as dores que tomavam conta de seu corpo, mas nunca deixava que o sofrimento apagasse seu espírito. "Vó, olha o que eu achei hoje!" exclamou Vitória, entrando no barraco com as mãos sujas de terra, mas cheias de tampinhas coloridas recolhidas das ruas. "Essa azul é a cor do céu quando está sem nuvem. A amarela é a alegria que a gente sente quando vende todos os doces. E a vermelha é o amor que a senhora tem por mim." Dona Francisca sorriu enquanto mexia o tacho de doce de banana silvestre que havia colhido na pequena mata próxima à comunidade. "E esse aqui, que cor seria?" perguntou, mostrando o doce amarronzado que borbulhava. "Marrom como a terra que dá vida às frutas que a gente colhe", respondeu Vitória, já pegando um barbante para enfiar nas tampinhas e fazer mais um de seus colares coloridos. Todos os dias, Vitória ajudava a avó a preparar os doces. Enquanto Dona Francisca cozinhava as frutas com açúcar e moldava os confeitos, a menina organizava tudo em pequenas cestinhas decoradas com fitas coloridas que ela mesma confeccionava com restos de tecido encontrados no lixo. Em seguida, saía pelas ruas da comunidade e depois descia até o asfalto onde turistas e transeuntes costumavam passar a caminho das praias da cidade. "Doce caseiro. Doce de banana, goiaba e caju, feito com carinho pela minha avó", anunciava com sua voz infantil, mas cheia de determinação. Entre uma venda e outra, Vitória observava os prédios luxuosos que se erguiam na orla, tão próximos fisicamente da comunidade, mas tão distantes em realidade social. Um em especial chamava sua atenção: o edifício Horizonte, uma torre de vidro e aço que refletia o azul do mar da Bahia. Em seus andares mais altos, as coberturas exibiam piscinas de borda infinita e heliponto. A menina passava minutos imaginando como seria viver lá dentro, como seriam as pessoas, o que comiam, se tinham mães, pais ou avós como ela. À noite, no pequeno colchão que dividia com a avó, Vitória desenhava mapas em pedaços de papel reaproveitado. Não eram mapas comuns, eram mapas do tesouro, como ela chamava. Cada um representava um sonho, um desejo, um caminho que ela queria percorrer. Em um deles, havia desenhado o caminho da comunidade até uma escola grande e bonita. Em outro, o trajeto até um hospital onde sua avó ficaria boa. "Um dia vou achar todos esses tesouros, vó", dizia antes de dormir, guardando os mapas em uma caixinha de sapato decorada com tampinhas. Dona Francisca apenas acariciava os cabelos da neta, escondendo as lágrimas que teimavam em cair. Sabia que seu tempo era limitado. A doença avançava rápido e os remédios eram caros demais. Muitas vezes, tinha que escolher entre comprar medicamentos ou ingredientes para os doces. E quase sempre escolhia os ingredientes. Afinal, era dali que vinha o sustento. O que Vitória não sabia era que todas as noites, após a menina adormecer, Dona Francisca pegava um pequeno medalhão escondido entre suas roupas. Dentro dele, havia a foto de uma mulher jovem, Clara, sua filha e mãe de Vitória, e um pequeno recorte de jornal com a foto de um homem de terno,
sorrindo em algum evento de gala. No verso do recorte, um nome: Mateus Albuquerque. Dona Francisca suspirava olhando aquelas duas imagens. Clara havia partido 7 anos atrás, logo após o nascimento de Vitória, deixando apenas um bilhete. Mãe, cuide dela. O pai é aquele empresário que conheci quando trabalhava de garçonete naquele evento. Ele nunca soube de nada, e é melhor assim. Perdoe-me. E assim foi. Dona Francisca assumiu a criação da neta com o pouco que tinha. Nunca procurou o tal Mateus Albuquerque, embora soubesse pelos jornais e notícias na televisão que ele havia se tornado um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dono de uma rede de hotéis de luxo que se espalhou por todo o Brasil e parte da América Latina. Uma tarde, enquanto Vitória vendia doces próximo à praia, um carro luxuoso estacionou próximo. Dele desceu um homem de meia idade, vestido com roupas casuais, mas que claramente eram de marca. "Oi, pequena, o que você está vendendo?" perguntou com um sorriso simpático. "Doces caseiros que minha avó faz. Tem de banana, goiaba e caju. Quer experimentar, moço?" O homem comprou todos os doces da cesta, dando à Vitória muito mais dinheiro do que ela costumava receber em um dia inteiro. Antes de partir, perguntou: "Como você se chama e onde mora?" "Vitória, moço. Moro lá no Morro do Sol com minha avó Francisca." "Vitória. Nome forte para uma menina corajosa", comentou o homem, olhando-a com uma expressão estranha, quase nostálgica. "Bom, espero encontrá-la por aqui novamente." Naquele dia, Vitória voltou para casa mais cedo, animada com o dinheiro que recebeu. Comprou remédios para a avó, e ainda sobrou para um pequeno bolo de aniversário, já que no dia seguinte, Dona Francisca completaria 71 anos. O que a pequena Vitória não podia imaginar é que aquele encontro casual mudaria para sempre o rumo de sua vida. Enquanto caminhava de volta para o morro, saltitando e contando as moedas, não viu que o homem a observava de longe, com um olhar intrigado e curioso. Nem poderia adivinhar que, naquela mesma noite, o destino teceria os fios que conectariam suas histórias de uma maneira que nenhum de seus mapas coloridos poderia prever. O céu de Salvador estava estrelado naquela noite quente de janeiro. Vitória não conseguia dormir. O calor intenso dentro do barraco, combinado com a preocupação pelo estado de saúde da avó, mantinha seus olhos abertos, fixados nas frestas do telhado improvisado, por onde podia ver fragmentos do céu noturno. Dona Francisca havia tido uma crise forte durante o dia, tossindo incessantemente e sentindo dores que nem mesmo os remédios novos pareciam aliviar. "Vó, tá precisando de água?" perguntou a menina, levantando-se do colchão fino que dividiam. Não houve resposta. Dona Francisca finalmente havia conseguido adormecer após horas de desconforto. Vitória suspirou aliviada e decidiu sair para respirar um pouco de ar fresco. Pegou sua cestinha, nunca saía sem ela, e colocou dentro alguns doces que haviam sobrado do dia. Talvez encontrasse alguém acordado que quisesse comprar, mesmo àquela hora. Desceu cuidadosamente as vielas estreitas do Morro do Sol. A comunidade nunca dormia completamente. Sempre havia alguém conversando em uma esquina, música tocando de alguma casa, crianças brincando mesmo tarde da noite. Mas naquela noite específica, algo diferente pairava no ar. Um silêncio estranho, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Ao chegar na parte baixa do morro, de onde se podia ver a avenida que separava a comunidade dos bairros nobres, Vitória sentou-se em um muro baixo. Dali, tinha uma visão privilegiada do edifício Horizonte. Aquela torre imponente que tanto fascinava sua imaginação. As luzes brilhavam em diversos andares, como estrelas alcançáveis. "Um dia vou morar num lugar assim", sussurrou para si mesma, tirando de seu bolso um mapa dobrado, o mais recente de sua coleção. Nele, havia desenhado um caminho sinuoso que ia do barraco até o prédio, com símbolos e códigos que só ela entendia. Foi então que algo chamou sua atenção. Na cobertura do edifício Horizonte, luzes alaranjadas piscavam de forma irregular. A princípio, Vitória pensou que poderia ser uma festa, com luzes coloridas, mas logo percebeu que o movimento era diferente, mais selvagem, mais perigoso. Fogo. Um incêndio havia começado na cobertura do edifício. Sem pensar duas vezes, Vitória desceu do muro e correu em direção ao prédio. Cruzou a avenida quase vazia àquela hora. Seus pés pequenos e descalços
batendo contra o asfalto ainda quente do dia. Quando chegou em frente ao edifício, já havia algumas pessoas reunidas, olhando para cima, apontando, filmando com celulares. Sirenes podiam ser ouvidas à distância, mas pareciam longe demais. "Tem alguém lá em cima, olha!" gritou um homem, apontando para a sacada da cobertura. Vitória apertou os olhos e conseguiu ver uma silhueta cambaleante. Era um homem, tentando encontrar uma saída, mas a fumaça já era densa demais. Ele parecia desorientado, apoiando-se na grade da sacada. O pânico tomou conta da multidão quando o homem desapareceu novamente para dentro do apartamento. "Ele vai sufocar antes dos bombeiros chegarem", gritou alguém. Foi nesse momento que Vitória notou a estrutura metálica de manutenção na lateral do edifício. Era uma espécie de escada usada pelos funcionários para limpar janelas e fazer reparos externos. Sem hesitar, a menina correu até lá e começou a subir. "Menina, volta aqui, é perigoso", gritou uma mulher tentando alcançá-la. Mas Vitória já estava fora de alcance, escalando com a agilidade que só uma criança criada em um morro íngreme poderia ter. Degrau por degrau, andar por andar, Vitória subia, ignorando o medo da altura e o perigo iminente. O vento ficava mais forte à medida que ganhava altitude, ameaçando desequilibrá-la. Suas mãos pequenas agarravam-se firmemente aos degraus metálicos, os pés descalços encontrando apoio seguro. 28, 29, 30, contava ela, marcando os andares que passava. A estrutura não chegava diretamente à cobertura, parando 2 andares abaixo. Vitória teria que improvisar para os últimos metros. Quando chegou ao ponto mais alto da escada de manutenção, viu que havia uma pequena saliência na parede, onde poderia apoiar os pés para alcançar a sacada do penúltimo andar. Dali, talvez conseguisse subir até a cobertura. Com o coração acelerado, deu o salto. Seus dedos agarraram a borda da sacada do penúltimo andar. Com um esforço imenso, conseguiu se içar para cima. Daquele ponto, olhou para a cobertura logo acima. A fumaça era cada vez mais densa, saindo pelas janelas e pela porta da sacada. Sem tempo para pensar muito, encontrou outra estrutura metálica, uma espécie de treliça decorativa que poderia usar como escada para o último trecho. Lá embaixo, a multidão assistia atônita. Celulares filmavam a inacreditável cena de uma menina pequena, vestida com roupas simples, escalando um dos edifícios mais luxuosos de Salvador para salvar alguém que nem conhecia. Quando finalmente alcançou a cobertura, Vitória encontrou a porta da sacada entreaberta. A fumaça que saía era sufocante, fazendo seus olhos arderem instantaneamente. Cobrindo o nariz e a boca com o braço, ela entrou. O interior da cobertura era um labirinto de móveis caros e obras de arte. As chamas não haviam tomado todo o apartamento ainda, concentrando-se em uma área que parecia ser o escritório. Vitória se abaixou, lembrando-se do que aprendera na escola sobre fumaça subir. Rastejando pelo chão de mármore, ela chamava: "Moço, cadê o senhor, moço?" Um gemido fraco veio de trás de um sofá grande. Vitória se arrastou até lá e encontrou um homem deitado no chão, inconsciente. Seu rosto estava parcialmente coberto por um lenço, numa tentativa desesperada de filtrar a fumaça. Com horror, a menina reconheceu-o. Era o mesmo homem que havia comprado todos os seus doces dias atrás. "Moço, acorda, tem que sair daqui!" Vitória sacudiu o homem, mas ele apenas gemeu, sem abrir os olhos. A fumaça ficava mais densa a cada segundo. As chamas começavam a se espalhar, alcançando as cortinas luxuosas. Vitória sabia que não tinha muito tempo. Com uma força que nem sabia possuir, começou a puxar o homem pelo chão. Centímetro por centímetro, arrastava-o em direção à sacada. "Vamos, moço, me ajuda. Faz força com as pernas", implorava ela, tossindo entre as palavras. Depois do que pareceu uma eternidade, conseguiu arrastar o homem até a sacada. O ar fresco da noite baiana fez com que ele recobrasse parcialmente a consciência, tossindo violentamente e abrindo os olhos vermelhos e lacrimejantes. Quem é você?" perguntou ele com a voz rouca, olhando confuso para a pequena figura que o havia salvo. "Sou a Vitória, a menina dos doces." "Lembra de mim?" respondeu ela, ofegante pelo esforço. "Os bombeiros estão vindo, mas a gente precisa sair daqui agora." Naquele momento, os primeiros jatos d'água dos bombeiros atingiram o edifício.
Uma escada mecânica começou a se estender, mas estava claro que não chegaria a tempo até a cobertura. Vitória olhou para baixo e viu que 2 sacadas abaixo, bombeiros já haviam entrado no prédio e acenavam. "Precisa confiar em mim", disse ela ao homem, que ainda parecia desorientado. "Vou te ajudar a descer até aquela sacada lá embaixo, onde os bombeiros estão." Com uma mistura de medo e confiança, o homem assentiu. Apoiando-se em Vitória, muito maior e mais pesado que ela, começou a seguir o caminho que a menina indicava. Juntos, desceram pela mesma treliça que ela havia usado para subir, chegando à sacada do penúltimo andar. Dali, os bombeiros conseguiram alcançá-los, ajudando-os a entrar no prédio em segurança. Quando finalmente chegaram ao térreo, uma multidão já havia se formado. Jornalistas, curiosos, moradores do edifício, todos queriam ver a incrível menina que havia arriscado a própria vida para salvar um desconhecido. Mas não era um desconhecido qualquer. Matheus Albuquerque, o bilionário dono da rede de hotéis Albuquerque Luxury, era uma figura conhecida em todo o Brasil, que agora, enquanto era colocado numa maca para receber oxigênio, não tirava os olhos da pequena salvadora. "Como você se chama, pequena heroína?", perguntou um repórter, enfiando um microfone no rosto de Vitória. Vitória Silva", respondeu ela timidamente, olhando para suas mãos sujas de fuligem. "E o que te fez subir lá em cima para salvar o senhor Albuquerque?" A menina olhou para o homem na maca, que ainda a observava com uma expressão indescritível. "Eu vi que ele precisava de ajuda. E quando alguém precisa de ajuda, a gente ajuda, ué", respondeu ela com a simplicidade profunda que só as crianças possuem. Enquanto os paramédicos examinavam Vitória, garantindo que ela não havia se ferido ou inalado muita fumaça, Matheus Albuquerque recusava-se a ser levado ao hospital antes de falar com ela. Com a ajuda de um enfermeiro, aproximou-se da menina. "Você salvou minha vida", disse ele, a voz ainda rouca. "Como posso agradecer?" Vitória pensou por um momento, depois respondeu. "Minha avó está muito doente, precisa de remédios caros. O senhor pode ajudar ela?" Algo no olhar da menina, na forma como seus olhos brilhavam mesmo depois de tudo o que havia passado, tocou profundamente Matheus. Havia algo familiar naquele rosto, algo que não conseguia definir. "Vou ajudar sua avó, Vitória. E vou fazer muito mais que isso", prometeu ele. "Amanhã mesmo irei visitá-las no Morro do Sol." O que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento era que os exames médicos de rotina realizados em ambos após o incêndio revelariam uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. A luz da manhã entrava pelas frestas do barraco, criando feixes dourados que dançavam no chão de terra batida. Dona Francisca, ainda debilitada pela crise do dia anterior, olhava com admiração e preocupação para a neta que dormia. Vitória havia chegado de madrugada, trazida por assistentes sociais e bombeiros que explicaram o acontecido. A história já circulava pelos noticiários. Menina de 7 anos escala prédio em chamas para salvar bilionário. "Minha netinha tão pequena e já tão valente", sussurrou Dona Francisca, acariciando os cabelos crespos de Vitória. A menina abriu os olhos lentamente, ainda sentindo o cheiro de fumaça impregnado em suas narinas. "Vó, você não vai acreditar no que aconteceu. Os bombeiros me contaram tudo, minha flor. Você podia ter se machucado seriamente", respondeu a idosa com voz embargada. "Mas eu não me machuquei. E o moço rico disse que vai nos ajudar. Ele prometeu que vem aqui hoje mesmo." Dona Francisca sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A ideia de Matheus Albuquerque visitando seu humilde barraco a deixava extremamente nervosa. Por anos havia guardado o segredo sobre o pai de Vitória, convencida de que era melhor para todos. Agora, o destino parecia ter seus próprios planos. Não demorou muito para que o burburinho começasse na comunidade. Vizinhos apareciam a todo momento, querendo ouvir da própria Vitória os detalhes da façanha. A menina, apesar do cansaço, contava e recontava a história com entusiasmo. Gestos grandes e olhos brilhantes, sem nunca mencionar o medo que sentira. Por volta do meio-dia, um alvoroço diferente tomou conta do Morro do Sol. 3 carros luxuosos subiam lentamente a viela principal, causando espanto em todos que os viam. No primeiro deles, Matheus Albuquerque observava atentamente a comunidade pela janela, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear.
Quando os veículos pararam em frente ao barraco de Vitória, uma pequena multidão já havia se formado. Mateus desceu do carro acompanhado por um médico e uma assistente social. Estava vestido de maneira simples, mas ainda assim, sua presença imponente o distinguia de todos ali. Vitória! Chamou ele, procurando pela menina entre os curiosos. Como um raio, a pequena figura de Vitória surgiu correndo e parou em frente a ele. O senhor veio mesmo? Eu falei para a avó que o senhor vinha. Mateus não pôde conter um sorriso. Havia algo naquela criança que o tocava profundamente. Claro que vim. Uma promessa é uma promessa. Podemos entrar? Vitória o conduziu pela porta estreita do barraco. Lá dentro, Dona Francisca estava sentada na única cadeira que possuíam, visivelmente nervosa. Ao ver Mateus, ela tentou se levantar, mas suas pernas frágeis bambearam. Por favor, fique sentada, senhora, disse Mateus, aproximando-se respeitosamente. Sou Mateus Albuquerque. Sua neta salvou minha vida ontem à noite. Dona Francisca Silva, apresentou-se ela com voz trêmula. Perdoe a simplicidade da nossa casa. Não há nada para perdoar. Estou aqui para agradecer e para ajudar, como prometi a Vitória. O médico que acompanhava Mateus pediu permissão para examinar Dona Francisca. Enquanto isso, a assistente social conversava com Vitória em um canto, fazendo perguntas sobre sua vida, escola e rotina. Mateus observava tudo com atenção. O barraco era pequeno, mas limpo e organizado dentro do possível. Em uma parede, pendurados por pregos tortos, estavam os mapas do tesouro de Vitória. Curioso, aproximou-se para vê-los melhor. Esse é o caminho para a escola dos meus sonhos, explicou Vitória, notando o interesse de Mateus. E esse aqui é o mapa para achar o remédio que vai curar minha avó. Algo naqueles desenhos infantis, na esperança que emanava deles, fez o coração de Mateus apertar. Como um homem que possuía tanto podia ignorar que a poucos quilômetros de seus hotéis de luxo, crianças como Vitória sonhavam com o básico. Sua neta precisa de acompanhamento médico urgente, informou o médico após examinar Dona Francisca. A doença está avançada, mas com o tratamento adequado, ela pode ter qualidade de vida por muitos anos ainda. Mateus assentiu. Vou providenciar tudo. Hospital particular, os melhores especialistas, remédios, o que for necessário. Dona Francisca baixou os olhos, emocionada e envergonhada. Por que faria isso por nós? Porque sua neta arriscou a vida para salvar a minha. E porque... Mateus hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Porque sinto que há algo mais aqui. Algo que não consigo explicar. Foi nesse momento que Vitória, que remexia em uma caixa de sapatos, onde guardava seus tesouros, tirou um colar feito de tampinhas. Fiz esse para o senhor de agradecimento por ajudar minha avó. Mateus aceitou o presente com reverência, como se recebesse a mais valiosa das joias. Ao colocar o colar no pescoço, sentiu uma conexão inexplicável com aquela criança. Vitória, gostaria de fazer um exame no hospital também, apenas para garantir que está tudo bem depois de inalar toda aquela fumaça, sugeriu o médico. A menina olhou para a avó que assentiu. Pode ser, mas só se minha avó for junto. Horas mais tarde, no Hospital São Rafael, um dos mais renomados de Salvador, Mateus Albuquerque andava inquieto pelo corredor enquanto esperava os resultados dos exames. Havia algo no rosto de Vitória, no formato de seus olhos, que o perturbava. Uma semelhança que não conseguia ignorar. Senhor Albuquerque? Chamou o médico saindo da sala de exames com uma expressão intrigada. Podemos conversar em particular? Mateus o seguiu até uma pequena sala de reuniões. O médico fechou a porta e respirou fundo antes de falar. Quando fazemos exames de rotina, em casos de inalação de fumaça, também verificamos a tipagem sanguínea, para caso seja necessária uma transfusão. E bem, notamos algo peculiar nos resultados da Vitória. O que houve? Ela está doente? Perguntou Mateus, sentindo uma preocupação que ia além da gratidão. Não, ela está perfeitamente saudável, mas... O médico hesitou. Sua tipagem sanguínea e outros marcadores genéticos apresentam uma compatibilidade incomum com os seus, Sr. Albuquerque. Uma compatibilidade que normalmente só vemos entre parentes próximos, como pai e filha. O mundo pareceu parar para Mateus. As palavras do médico ecoavam em sua mente como se estivessem distantes, irreais. Está sugerindo que... Não estou sugerindo nada definitivo.
Seria necessário um teste de DNA para confirmar, mas a probabilidade é extremamente alta. Mateus sentiu-se tonto, precisando apoiar-se na mesa para não cair. Flashes de memória invadiram sua mente. Um evento de gala há 8 anos. Uma garçonete de sorriso tímido e olhos expressivos. Uma noite que havia guardado como uma lembrança agridoce de uma conexão que nunca teve chance de florescer. Clara, sussurrou ele. O nome dela era Clara. Perdão? A mãe de Vitória deve ser Clara Silva. Ela trabalhou como garçonete em um evento no meu hotel há cerca de 8 anos. O médico assentiu fazendo anotações. Bem, isso tornaria o cenário ainda mais provável. Gostaria de prosseguir com um teste de DNA para confirmar? Sim, respondeu Mateus sem hesitar. Imediatamente. Enquanto isso, na sala de exames, Dona Francisca segurava a mão de Vitória, enquanto uma enfermeira lhe tirava sangue para mais testes. A idosa sabia que o momento que tanto temia havia chegado. O destino havia encontrado uma maneira de unir pai e filha, mesmo contra todas as probabilidades. Vó, por que o moço rico está olhando para mim daquele jeito estranho? Perguntou Vitória inocentemente, após a enfermeira sair. Dona Francisca respirou fundo. Vitória, minha flor, lembra quando você me perguntou sobre sua mãe e seu pai? A menina assentiu. Tinha poucas memórias da mãe, apenas flashes de um rosto bonito e triste. Do pai, sabia apenas que estava longe, como a avó sempre dizia. Às vezes a vida tem caminhos estranhos de juntar as pessoas, continuou a idosa. Às vezes, a gente acha que alguém está muito longe, mas na verdade está mais perto do que imaginamos. Vitória franziu a testa, tentando entender o que a avó queria dizer. Naquele momento, Mateus voltou à sala com o rosto pálido e os olhos marejados. Aproximou-se lentamente de Dona Francisca e perguntou com voz embargada. Clara era sua filha? A idosa assentiu, sentindo lágrimas escorrerem por suas faces enrugadas. Sim, ela partiu quando Vitória tinha apenas alguns meses. Por que nunca me procurou? Por que nunca me contou sobre... Mateus não conseguiu terminar a frase, olhando para Vitória, que observava a conversa com curiosidade. Clara não queria que você soubesse. Ela achava que um homem rico como você não iria querer assumir uma filha com uma garçonete. E depois que ela nos deixou, eu respeitei sua vontade. Não por você, mas por Vitória. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções não ditas e verdades recém-descobertas. Foi Vitória quem finalmente o quebrou. O moço rico é meu pai? Perguntou ela, com uma mistura de inocência e perspicácia que só as crianças possuem. Mateus olhou para Dona Francisca, que assentiu levemente. Então, ajoelhou-se na frente de Vitória, ficando na altura de seus olhos. Ainda precisamos fazer um teste para ter certeza absoluta, Vitória. Mas sim, tudo indica que eu sou seu pai. A menina o encarou por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar em seu rosto traços que reconhecesse de si mesma. Então, com a simplicidade desarmante das crianças, perguntou: se o senhor é meu pai, isso significa que vai morar com a gente no barraco? Mateus não pôde conter uma risada emocionada. Não, Vitória. Isso significa que se você e sua avó aceitarem, vocês vão morar comigo. Os olhos da menina se arregalaram. No prédio alto com piscina? Sim, no prédio alto com piscina. Vitória olhou para a avó, buscando aprovação. Dona Francisca, apesar das lágrimas, sorriu e assentiu. Mas só se minha avó for junto, afirmou a menina determinada. Não vou deixar ela sozinha nunca. Claro que sua avó irá junto, garantiu Mateus. Prometo cuidar das duas. Naquele momento, enquanto uma nova família improvável começava a se formar, nenhum deles poderia imaginar os desafios que ainda estavam por vir. O caminho que os aguardava seria tão sinuoso quanto os mapas coloridos de Vitória, com obstáculos, desvios e tesouros escondidos que mudariam para sempre não apenas suas vidas, mas a de muitas outras pessoas. O resultado do teste de DNA chegou uma semana depois, confirmando o que todos já sabiam em seus corações. Vitória era, de fato, filha biológica de Mateus Albuquerque. Durante aquela semana, enquanto aguardavam o resultado oficial, Mateus visitou diariamente o barraco no Morro do Sol, trazendo sempre algo diferente: livros coloridos, lápis de cor, roupas novas, remédios para Dona Francisca. A comunidade inteira observava curiosa essa aproximação improvável entre o bilionário e a família, que todos conheciam pela simplicidade e honestidade.
Vó, o que a gente vai levar pro apartamento do meu pai? Perguntou Vitória, enquanto separava suas tampinhas coloridas, colocando-as cuidadosamente em uma sacola plástica. Dona Francisca, sentada na beirada do colchão velho, olhava ao redor do barraco que fora seu lar por tantos anos. Havia poucas coisas materiais para levar, mas uma vida inteira de memórias estava impregnada naquelas paredes improvisadas. Só o que é realmente importante, minha flor. Suas tampinhas, seus mapas, as fotos da sua mãe, meus remédios. E o tacho de fazer doce? Perguntou a menina com preocupação. A idosa sorriu com ternura. Acho que no apartamento do seu pai deve ter panelas melhores que o nosso tacho velho. Mas não vão ter a sua mão, o seu jeito de mexer, protestou Vitória. Os doces não vão ficar iguais. Aquela observação tocou profundamente Dona Francisca. Mesmo aos 7 anos, sua neta compreendia que o valor das coisas ia muito além de sua aparência ou condição. Mateus chegou pouco depois, trazendo o resultado oficial do exame em um envelope lacrado. Embora já tivesse sido informado pelo médico, queria compartilhar aquele momento com Vitória e Dona Francisca. Sentaram-se os três no pequeno degrau na entrada do barraco, e Mateus abriu o envelope. Probabilidade de paternidade, 99.998%, leu ele, com a voz embargada. Isso significa, sem nenhuma dúvida, que sou seu pai, Vitória. A menina o olhou com seus grandes olhos curiosos. E agora, o que isso muda? A pergunta, em sua simplicidade infantil, era profundamente complexa. O que realmente mudava? Para Mateus, tudo. Para Vitória ainda era difícil compreender a magnitude daquela descoberta. Muda que agora vou poder cuidar de você como um pai deve cuidar de uma filha, respondeu ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Vou poder te dar um teto seguro, boa educação, saúde, conforto, mas o mais importante, o amor, a criação, os valores, isso sua avó já te deu e continuará dando. Dona Francisca enxugou uma lágrima discreta. Apesar do alívio em saber que sua neta teria um futuro melhor, não podia evitar o medo do desconhecido. Como seria viver em um mundo tão diferente do seu? Quando vamos mudar? Perguntou Vitória, ansiosa. Amanhã mesmo, se estiverem prontas, respondeu Mateus. Já preparei tudo para vocês. Naquela noite, Vitória mal conseguiu dormir, imaginando como seria seu novo quarto, se teria uma cama só para ela, se poderia colar seus mapas na parede. Dona Francisca, por outro lado, permaneceu acordada por motivos diferentes. Havia ainda uma verdade que Mateus precisava saber, uma verdade sobre Clara e o passado que os unia. Na manhã seguinte, um pequeno caminhão de mudanças estacionou na entrada da comunidade. Não havia muito a levar, apenas algumas caixas com roupas, utensílios pessoais e, é claro, o velho tacho de fazer doces que Vitória insistiu em trazer. Os vizinhos se reuniram para se despedir, muitos com lágrimas nos olhos, mas todos felizes pela sorte da pequena heroína. Nunca vou esquecer de vocês, prometeu Vitória, abraçando cada um. Vou voltar sempre para visitar. O caminho até o edifício Horizonte foi silencioso. Vitória olhava fascinada pela janela do carro luxuoso, apontando para cada coisa que lhe chamava a atenção. Dona Francisca mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, tentando esconder o tremor de nervosismo. Mateus observava as duas pelo retrovisor, sentindo uma mistura de alegria e apreensão. Quando chegaram ao edifício, foram recebidos com olhares curiosos de funcionários e moradores que já haviam ouvido falar da menina heroína, e agora descobriam que ela era filha do famoso empresário. O elevador privativo os levou diretamente à cobertura, recentemente restaurada após o incêndio. Essa é a nossa casa agora? Perguntou Vitória, boquiaberta ao entrar no imenso apartamento. Sim, respondeu Mateus, observando atentamente sua reação. Venham, vou mostrar os quartos de vocês. A cobertura era espaçosa, decorada com elegância e simplicidade. Os móveis eram modernos. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade e do mar. Havia um jardim interno com plantas tropicais, uma biblioteca com centenas de livros, uma cozinha que parecia saída de um programa de TV. Esse é seu quarto, Vitória, disse Mateus, abrindo uma porta. A menina ficou sem palavras. O quarto era um sonho. Paredes em tons pastéis, uma cama grande com dossel,
prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos, um espaço dedicado para artes com cavalete, tintas e papéis coloridos, e até mesmo um pequeno quadro de cortiça onde ela poderia pendurar seus mapas do tesouro. O senhor fez isso tudo para mim? Perguntou ela com os olhos marejados. Sim, e pode me chamar de pai se quiser, respondeu Mateus emocionado com a reação da filha. Vitória correu para abraçá-lo, envolvendo suas perninhas na cintura do homem alto. Mateus a abraçou de volta, sentindo pela primeira vez o peso e a leveza da paternidade. O quarto de Dona Francisca era igualmente confortável, adaptado para suas necessidades. Havia uma cama ortopédica, poltronas confortáveis, um sistema de chamada de emergência e uma vista privilegiada para o nascer do sol. É muito mais do que merecemos, disse a idosa, visivelmente emocionada. É exatamente o que merecem, corrigiu Mateus. Vocês cuidaram da minha filha quando eu nem sabia que ela existia. Jamais poderei retribuir isso completamente. Os primeiros dias na nova casa foram de adaptação. Vitória explorava cada canto do apartamento com curiosidade infinita, fazendo perguntas sobre tudo, aprendendo a usar aparelhos que nunca havia visto antes. Dona Francisca, mais reservada, observava com um misto de admiração e preocupação. Quanto tempo duraria aquele conto de fadas? Será que um dia Mateus se cansaria delas? Numa noite, enquanto Vitória já dormia, Dona Francisca encontrou Mateus na varanda, contemplando a cidade iluminada. Era o momento que ela esperava para contar toda a verdade. Posso me juntar a você? Perguntou timidamente. Claro, Dona Francisca, por favor, respondeu ele, indicando a cadeira ao lado. A idosa sentou-se, respirou fundo e começou. Há coisas sobre Clara que você precisa saber, Mateus. Coisas que guardei por anos, respeitando o desejo dela, mas que agora você tem o direito de conhecer. Mateus ajeitou-se na cadeira, preparando-se para ouvir. Clara não era apenas uma garçonete. Ela era formada em administração, com especialização em hotelaria. Trabalhava como garçonete naquele evento porque estava fazendo uma pesquisa de campo para sua pós-graduação sobre a gestão de grandes hotéis. Quando vocês se conheceram, ela ficou encantada não só pelo homem, mas também pelo empresário visionário que você era. Mateus ouviu atentamente, relembrando aquela noite. Clara era diferente das outras mulheres que havia conhecido. Inteligente, perspicaz, com perguntas que iam além do superficial. Depois daquela noite, ela descobriu que estava grávida. Inicialmente planejava te contar. Chegou a ir até seu escritório 3 vezes, mas nunca conseguiu passar da recepção. Os seguranças e secretárias a tratavam como uma oportunista, querendo se aproximar do patrão. O empresário fechou os olhos, sentindo o peso daquela revelação. Quantas vezes sua equipe havia protegido seu tempo, afastando pessoas que consideravam inconvenientes, sem imaginar que poderiam estar afastando algo tão precioso quanto uma filha? Na última tentativa, Clara ouviu uma conversa sua ao telefone enquanto esperava na recepção. Você falava sobre como nunca quis ter filhos, como sua vida era dedicada aos negócios, como crianças simplesmente não faziam parte dos seus planos. Mateus lembrou-se imediatamente daquela conversa. Estava falando com um amigo que acabara de se tornar pai e passava noites em claro. Na época, realmente acreditava que filhos eram incompatíveis com sua vida agitada de empresário. Depois disso, ela decidiu criar Vitória sozinha. Voltou para nossa casa, continuou os estudos como pôde, conseguiu um emprego em uma pousada pequena. Mas quando Vitória tinha 6 meses, Clara foi diagnosticada com uma doença cardíaca grave. Os médicos deram a ela poucos anos de vida. A voz de Dona Francisca falhou. Mesmo após tanto tempo, a dor da perda da filha ainda era vívida. Ela entrou em depressão profunda. Um dia, deixou Vitória comigo e disse que ia procurar tratamento em São Paulo. Nunca mais voltou. Recebi uma carta meses depois de um hospital em Minas Gerais. Clara dizia que estava mal, que não queria que a filha a visse definhando em uma cama de hospital. Pedia que eu criasse Vitória com amor e, se possível, longe de você. Não por raiva ou mágoa, mas porque acreditava sinceramente que você não queria essa responsabilidade. Mateus não conseguiu conter as lágrimas, que agora corriam livremente por seu rosto. O que aconteceu com ela? Perguntou com a voz embargada.
Ela partiu 3 anos atrás, sozinha naquele hospital. Eu não tinha condições de ir até lá. Só soube através de uma assistente social que ligou informando. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de arrependimentos e possibilidades perdidas. Mateus pensava em como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse conhecido Clara melhor, se tivesse sido mais acessível, se não tivesse criado tantas barreiras entre ele e o mundo. Eu guardava isso, disse Dona Francisca, tirando de seu bolso uma carta amassada e um pequeno pendrive. Clara deixou para Vitória para ser entregue quando ela completasse 18 anos, mas acho que você também deve ler. Com mãos trêmulas, Mateus pegou os objetos. A carta era endereçada à minha querida filha, escrita com uma caligrafia elegante e firme. O pendrive, provavelmente, continha mais mensagens ou fotos. Por que está me mostrando isso agora? Porque você tem se mostrado um homem diferente do que Clara pensava. Porque vejo como olha para Vitória, como já a ama sem reservas. E porque sei que não vou estar aqui para sempre para protegê-la. Preciso saber que você realmente entende o tesouro que ela é. Mateus guardou a carta e o pendrive, prometendo a si mesmo que os leria quando estivesse preparado. Depois olhou nos olhos da idosa e disse com toda a sinceridade: Dona Francisca, posso ter perdido a chance de conhecer Clara, de vê-la crescer durante 7 anos, mas prometo que cada dia, a partir de agora, será dedicado a fazê-la feliz. Não por culpa ou obrigação, mas porque em apenas alguns dias ela já se tornou a pessoa mais importante da minha vida. A idosa assentiu, vendo verdade naquelas palavras. Talvez, afinal, o destino soubesse o que estava fazendo quando colocou aquele incêndio no caminho de Vitória. Nos dias que se seguiram, Mateus começou a reorganizar sua vida ao redor da filha. Reduziu viagens de negócios, delegou responsabilidades, passou a chegar mais cedo em casa, contratou professores particulares para avaliar o nível educacional de Vitória e prepará-la para ingressar em uma boa escola. Também garantiu que Dona Francisca recebesse o melhor tratamento médico disponível, com especialistas visitando a cobertura regularmente. Uma tarde, enquanto Mateus trabalhava em seu escritório na cobertura, ouviu uma batida tímida na porta. Entra, disse ele, imaginando que seria a governanta. Para sua surpresa, era Vitória, segurando um de seus mapas do tesouro. Pai, chamou ela, ainda se acostumando com a palavra. Posso te mostrar uma coisa? O coração de Mateus se aqueceu ao ouvir a palavra pai nos lábios da filha. Claro, princesa, vem cá. Vitória aproximou-se e estendeu o mapa sobre a mesa dele. Era diferente dos outros. Maior, mais detalhado, com símbolos coloridos espalhados por toda Salvador. Esse é um mapa especial, explicou ela. É o mapa dos lugares onde tem crianças como eu. Crianças que não têm pai ou não têm casa boa. Ou não têm comida todo dia. Mateus observou atentamente o mapa infantil, notando como ela havia marcado com precisão surpreendente diversas comunidades carentes da cidade. E o que você gostaria de fazer com esse mapa? Perguntou ele, genuinamente curioso. Queria que todas essas crianças tivessem chance de encontrar um tesouro como eu encontrei, respondeu ela com simplicidade. Não precisava ser um pai rico como você, só alguém que gostasse delas e desse comida e escola. Naquele momento, algo mudou dentro de Mateus. Vitória não havia sido apenas salva por ele. Ela estava, a seu modo, salvando-o também. Salvando-o de uma vida focada apenas em acumular riqueza, de relacionamentos superficiais, de um futuro vazio de propósito real. Vitória, disse ele, com uma ideia começando a se formar em sua mente. Acho que podemos fazer mais do que apenas desejar isso. Acho que podemos realmente ajudar essas crianças. Os olhos da menina brilharam. Como? Vamos pensar juntos. Que tal criarmos centros nos bairros que você marcou? Lugares onde crianças possam ir depois da escola para aprender arte, música, receber reforço escolar, uma refeição nutritiva. E fazer mapas do tesouro também? Perguntou ela empolgada. Especialmente mapas do tesouro, confirmou Mateus sorrindo. Na verdade, podemos chamar o projeto de Mapas do Tesouro. Aquela conversa espontânea foi o início de algo que nenhum dos dois poderia imaginar na época. Nos meses que se seguiriam, a ideia cresceria, tomaria forma e se transformaria em um projeto que mudaria não apenas a vida deles, mas a de centenas de crianças em situação de vulnerabilidade.
E seria justamente esse projeto que atrairia tanto apoio quanto inveja, colocando à prova os laços recém-formados daquela família improvável. 6 meses se passaram desde que Vitória e Dona Francisca mudaram para a cobertura de Mateus. A adaptação, embora desafiadora no início, fluiu melhor do que qualquer um deles poderia esperar. Vitória frequentava agora o Colégio Horizonte, uma das instituições mais prestigiadas de Salvador, onde rapidamente conquistou colegas e professores com sua inteligência viva e perspectiva única sobre o mundo. Dona Francisca, por sua vez, havia recuperado parte significativa de sua saúde graças ao tratamento intensivo. As dores que antes a atormentavam diariamente, agora eram episódios raros. Mateus observava essas transformações com um misto de orgulho e admiração. Mas a mudança mais surpreendente havia ocorrido nele mesmo. O empresário, antes conhecido por sua frieza nos negócios e agenda implacável, agora recusava compromissos que coincidissem com apresentações escolares da filha e passava horas sentado no chão da sala, ajudando-a a criar seus mapas cada vez mais elaborados. O projeto Mapas do Tesouro, que começara como uma ideia simples inspirada na criatividade de Vitória, ganhava forma aceleradamente. Mateus havia destinado uma ala inteira do escritório central de sua rede de hotéis para a equipe que trabalhava no projeto. Assistentes sociais, educadores, psicólogos, artistas, todos unidos pelo objetivo de criar espaços seguros onde crianças em situação de vulnerabilidade pudessem desenvolver seus talentos e sonhos. "Papai, olha o que eu fiz na escola hoje!" exclamou Vitória, entrando no escritório de Mateus na cobertura. Em suas mãos um desenho colorido mostrava um prédio grande e alegre, com crianças brincando ao redor. Mateus sorriu, afastando os papéis que analisava. "É lindo, filha. É o primeiro centro do projeto?" "Sim. A professora pediu para desenharmos nosso maior sonho. E esse é o meu. Quando vai ficar pronto de verdade?" "A construção do primeiro centro já começou. Se tudo correr bem, em 3 meses poderemos inaugurar." O local escolhido para o primeiro centro havia sido justamente o Morro do Sol, comunidade onde Vitória nascera e crescera. Mateus comprara um terreno amplo na entrada do morro, e ali erguia-se agora uma construção moderna e acolhedora, pensada para ser um farol de esperança em meio à precariedade. "Posso ir visitar a obra amanhã? Quero mostrar para meus amigos antigos", pediu Vitória. Claro que pode. Inclusive, estava pensando em levar toda a equipe do projeto para conhecer o local. Você poderia ser nossa guia, contar um pouco da sua história para eles. Os olhos de Vitória brilharam com a responsabilidade. "Posso levar meus colares de tampinhas para mostrar? Eles vão adorar", garantiu Mateus, admirando como a filha, mesmo em seu novo ambiente privilegiado, mantinha-se conectada às suas origens e valores. Na manhã seguinte, um pequeno comboio de carros subiu o Morro do Sol. Na frente, o carro de Mateus com Vitória praticamente pulando no banco de trás, ansiosa para mostrar ao pai todos os cantos da comunidade onde havia crescido. Dona Francisca optara por ficar em casa. As lembranças ainda eram muito intensas para ela. Quando chegaram ao terreno da construção, foram recebidos pelo engenheiro responsável e por uma pequena multidão de moradores curiosos. A notícia de que a menina que virou filha do ricaço voltaria se espalhou rapidamente, e muitos queriam ver como Vitória estava após meses vivendo na mansão. "Pessoal, esse é meu pai Mateus", apresentou ela com naturalidade, para a surpresa de muitos que esperavam ver uma menina afetada pela riqueza repentina. "E esses são meus amigos do morro. A gente vai construir um lugar incrível aqui para todas as crianças." A equipe do projeto foi conduzida por Vitória em um tour improvisado pela comunidade. Ela mostrava com orgulho o campo de futebol improvisado onde as crianças jogavam, a pequena praça onde os mais velhos se reuniam para jogar dominó, a escola comunitária onde havia aprendido as primeiras letras. Sua desenvoltura impressionava todos, especialmente Mateus, que via pela primeira vez, através dos olhos da filha, a riqueza de relações humanas que existia naquele lugar aparentemente tão precário. "E aqui era nossa casa", disse Vitória, parando em frente ao pequeno barraco que agora estava ocupado por outra família. "Posso mostrar para eles, Dona Zefa?" perguntou a nova moradora, que assentiu honrada com a visita.
O interior continuava simples, mas a nova família havia feito pequenas melhorias. Vitória narrava com entusiasmo. Aqui a avó fazia os doces, ali a gente dormia, e nessa parede eu colava meus mapas do tesouro. Mateus observava tudo com um nó na garganta, imaginando a filha crescendo naquele espaço minúsculo, mas cheio de amor e criatividade. Seu coração se apertou ao pensar em quantas outras crianças ainda viviam em condições semelhantes, sem a mesma sorte que Vitória tivera. De volta ao terreno da construção, Mateus reuniu a equipe e os moradores presentes. O projeto Mapas do Tesouro nasceu da inspiração de uma menina extraordinária, começou ele, colocando a mão no ombro de Vitória. Minha filha me ensinou que cada criança possui tesouros dentro de si, talentos, sonhos potenciais. Mas muitas vezes faltam os mapas, os caminhos para encontrar esses tesouros. A pequena multidão ouvia atentamente. Vitória, ao lado do pai, sorria orgulhosa. Este centro será mais que um prédio bonito. Será um lugar onde crianças poderão descobrir seus próprios mapas, através de arte, educação, esporte e tecnologia. Um lugar onde serão valorizadas não pelo que têm, mas pelo que são e pelo que podem se tornar. Aplausos entusiasmados seguiram-se às palavras de Mateus. Moradores ofereceram ajuda para a construção, mães se voluntariaram para cozinhar para os trabalhadores, jovens pediram para participar das atividades futuras. O projeto, que já havia nascido especial, ganhava agora o componente mais importante, o engajamento da própria comunidade. A repercussão da visita não tardou a chegar à mídia. No dia seguinte, fotos de Mateus Albuquerque, o poderoso empresário, caminhando pelas vielas de uma favela ao lado da filha de 7 anos, estampavam as primeiras páginas de jornais e sites de notícias. A história de Vitória, já conhecida pelo resgate heróico, ganhava agora uma nova dimensão com o projeto social. Mapas do Tesouro, de menina que salvou bilionário, a inspiração para projeto social revolucionário, era a manchete do principal jornal da Bahia. A repercussão positiva gerou uma onda de apoio, com outros empresários querendo contribuir e autoridades oferecendo parcerias. No entanto, nem todos receberam a notícia com entusiasmo. No luxuoso escritório de uma incorporadora no centro financeiro de Salvador, Paulo Mendes, ex-sócio de Mateus, observava as manchetes com um misto de inveja e desconfiança. Isso tudo é uma farsa bem elaborada, comentou com seu assistente. Mateus nunca se importou com responsabilidade social. De repente aparece essa menina que, coincidentemente, o salva de um incêndio. É descoberta como sua filha biológica e agora ele vira o pai do ano e benfeitor social? Tem algo muito estranho nessa história. O assistente, acostumado aos rompantes do chefe, desde que ele e Mateus haviam rompido a sociedade de forma turbulenta, 3 anos antes, apenas assentiu. Paulo continuou, mais para si mesmo que para o funcionário. E esse incêndio, tão conveniente, quem garante que não foi algo planejado por aquela velha, avó da menina? Uma armação para aproximar a garota do pai bilionário? A semente da desconfiança estava plantada na mente de Paulo. Nos dias seguintes, ele contratou discretamente um investigador particular para levantar tudo sobre Vitória, Dona Francisca e as circunstâncias do incêndio. Seu objetivo era claro: desmascarar o que considerava uma farsa e, no processo, desmoralizar o ex-sócio. Enquanto isso, alheios a essas movimentações nos bastidores, Mateus e Vitória fortaleciam seus laços a cada dia. Uma rotina harmoniosa se estabelecera na cobertura. Pelas manhãs, os 3 tomavam café juntos antes de Vitória ir para a escola. Mateus reorganizara sua agenda para estar em casa todas as noites, quando ajudava a filha com as lições e ouvia atentamente suas histórias sobre o dia escolar. Dona Francisca, recuperando gradativamente suas forças, voltara a fazer seus famosos doces na cozinha ampla e moderna, para a alegria dos funcionários do prédio, que se tornaram consumidores fiéis. Aos fins de semana, exploravam a cidade juntos. Vitória conheceu museus, parques, teatros, mas suas saídas favoritas continuavam sendo as visitas ao Morro do Sol, onde era recebida com festa pelos antigos vizinhos. Uma tarde, enquanto trabalhava no escritório central, Mateus recebeu a visita de Luísa Teles, a arquiteta responsável pelo projeto do centro. Tenho novidades empolgantes, Mateus.
anunciou ela, estendendo plantas e desenhos sobre a mesa. Conseguimos incorporar praticamente todas as ideias da Vitória no projeto final. Mateus examinou os documentos com interesse. O projeto havia evoluído significativamente desde a concepção inicial. Agora incluía um estúdio de arte inspirado nos mapas do tesouro, uma biblioteca circular, onde as estantes pareciam irradiar de um ponto central, como os caminhos nos desenhos de Vitória, uma cozinha experimental, onde as crianças aprenderiam a preparar alimentos nutritivos com ingredientes acessíveis, e espaços flexíveis que poderiam ser transformados conforme as necessidades da comunidade. É perfeito, Luísa. Quando podemos apresentar a Vitória, ela vai ficar extasiada. Que tal hoje mesmo? Podemos fazer uma apresentação especial para ela no terreno. Já instalamos um container que servirá como escritório durante a construção e montei uma maquete detalhada. Mateus concordou entusiasmado e ligou imediatamente para a escola de Vitória, pedindo autorização para buscá-la mais cedo. 1 hora depois, pai e filha chegavam ao Morro do Sol, onde foram recebidos por Luísa e sua equipe. Vitória, tenho uma surpresa para você, disse a arquiteta, guiando-a para dentro do container transformado em escritório. No centro da sala improvisada, sobre uma grande mesa, estava uma maquete detalhada do futuro centro. Miniaturas de árvores, pessoas e até mesmo pequenos mapas coloridos decoravam o modelo. Uau! Exclamou Vitória maravilhada. Posso tocar? Claro que pode, respondeu Luísa. Na verdade, quero que você me ajude a finalizar alguns detalhes. O que acha que podemos melhorar? Por quase 2 horas, Vitória circulou em volta da maquete, fazendo perguntas, sugerindo mudanças, imaginando como as crianças da comunidade utilizariam cada espaço. Mateus observava, encantado com a maturidade e empatia que a filha demonstrava. Sabe o que seria legal? Sugeriu Vitória. Se a gente fizesse um mural bem grande na entrada, onde cada criança pudesse desenhar seu próprio mapa do tesouro. Aí todo mundo que entrasse ia ver que aqui é um lugar para encontrar tesouros de verdade. Luísa trocou um olhar cúmplice com Mateus. Essa é uma ideia brilhante, Vitória. Vamos incorporar com certeza. Enquanto voltavam para casa no fim da tarde, o carro passando pela orla de Salvador com o sol começando a se pôr sobre o mar, Vitória perguntou, Pai, você acha que a mamãe ficaria orgulhosa do nosso projeto? A pergunta pegou Mateus de surpresa. Era a primeira vez que Vitória mencionava Clara espontaneamente. Tenho certeza que sim, filha, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe era uma pessoa muito inteligente e sensível. Ela ficaria extremamente orgulhosa, não só do projeto, mas principalmente de você. Vitória assentiu pensativa. A avó me contou que ela gostava de ajudar as pessoas também, que quando trabalhava na pousada, sempre separava comida para dar para as crianças da rua. Isso não me surpreende, disse Mateus, sentindo um aperto no peito ao pensar na mulher que nunca chegou a conhecer verdadeiramente. Parece que você herdou o melhor de nós dois. Quando chegaram à cobertura, encontraram Dona Francisca na cozinha, preparando o jantar com a ajuda de Júlia, a governanta que havia se tornado quase parte da família. O cheiro delicioso de ensopado de frutos do mar preenchia o ambiente. Vó, hoje eu vi como vai ficar o centro. É tão lindo! Vitória correu para abraçar a avó, relatando animadamente cada detalhe da visita. Dona Francisca sorria, feliz por ver a neta tão entusiasmada. Nos últimos meses, havia presenciado uma transformação profunda, não apenas nas circunstâncias materiais de suas vidas, mas principalmente na forma como Vitória e Mateus haviam se conectado. O amor entre pai e filha, construído dia após dia, era algo belo de se testemunhar. Mais tarde, após o jantar, enquanto Vitória tomava banho ajudada por Júlia, Dona Francisca encontrou Mateus na varanda, admirando as luzes da cidade. O projeto está realmente tomando forma, comentou ela, sentando-se ao lado dele. Sim, e muito graças à Vitória. É incrível como uma criança de 7 anos pode ter ideias tão profundas e significativas. Ela sempre foi assim, observadora, sensível aos outros. Mesmo quando não tínhamos quase nada, ela encontrava formas de compartilhar. Mateus assentiu, pensativo. Dona Francisca, há algo que venho considerando. Gostaria de criar uma fundação permanente para o projeto, algo que garanta sua continuidade, independentemente das flutuações dos meus negócios.
e gostaria que essa fundação levasse o nome de Clara. Os olhos da idosa marejaram. Ela ficaria honrada, Mateus. É o mínimo que posso fazer para honrar a mulher que trouxe Vitória ao mundo e a criou com tanto amor durante seus primeiros meses de vida. O momento foi interrompido pelo telefone de Mateus. Era seu advogado, com notícias preocupantes. Mateus, acabei de receber uma informação de uma fonte confiável. Paulo Mendes está investigando o incêndio e a história de Vitória. Aparentemente, ele está tentando construir uma narrativa de que tudo foi uma armação para te extorquir. O semblante de Mateus endureceu. Paulo sempre fora um homem vingativo, mas atacar uma criança e uma idosa era um novo nível de baixeza. Entendo. Mantenha-me informado sobre qualquer desdobramento. E prepare nossa equipe jurídica. Não vou permitir que ele machuque minha família. Ao desligar, percebeu que Dona Francisca o observava com preocupação. Problemas? Perguntou ela. Nada que não possamos resolver, respondeu Mateus, não querendo preocupá-la. São apenas negócios. Mas ambos sabiam que o que estava em jogo ia muito além de negócios. Era a paz e a segurança da família que haviam formado. Uma família que, apesar de suas origens incomuns, havia se tornado o bem mais precioso para todos eles. A inauguração do primeiro centro, Mapas do Tesouro, estava marcada para dali a 2 semanas. As obras haviam sido concluídas em tempo recorde, graças ao empenho pessoal de Mateus e à colaboração entusiástica da comunidade do Morro do Sol. O prédio de 3 andares, com sua fachada colorida inspirada nos mapas de Vitória, destacava-se na paisagem da comunidade como um símbolo de esperança e transformação. Nas semanas que antecediam a inauguração, Vitória praticamente morava no centro. Após a escola, pedia para ser levada diretamente para lá, onde ajudava a organizar a biblioteca, decorar as salas ou simplesmente conversar com os funcionários recém-contratados, a maioria deles moradores da própria comunidade. Esse vai ser seu cantinho, explicava ela a um grupo de crianças que visitava o espaço pela primeira vez. Aqui vocês vão poder fazer seus próprios mapas do tesouro, como esses que eu fazia. Na parede, emoldurados com cuidado, estavam alguns dos mapas originais de Vitória, preservados como inspiração para as crianças que frequentariam o centro. Mateus observava a filha com orgulho, maravilhado com sua capacidade de conectar-se com crianças de todas as idades e backgrounds. Vitória transitava entre os 2 mundos, o conforto privilegiado da cobertura e a realidade crua da comunidade, com uma naturalidade que muitos adultos jamais conseguiriam. Enquanto isso, longe dali, Paulo Mendes colocava em prática seu plano para desacreditar Mateus e o projeto. O investigador particular contratado por ele havia compilado um dossiê aparentemente incriminador, manipulando fatos e criando conexões onde não existiam. Olhe isso, dizia Paulo a uma jornalista de um portal de notícias sensacionalista. É muita coincidência. Uma menina pobre que casualmente salva um bilionário de um incêndio e depois é descoberta como sua filha biológica? E agora esse súbito interesse em filantropia de um homem que sempre foi conhecido por sua frieza nos negócios? A jornalista, Débora Campos, conhecida por seus métodos agressivos e pouca preocupação com verificação de fatos, ouvia atentamente, sentindo o potencial para uma grande história. O que você está sugerindo exatamente? Perguntou ela. Que o incêndio pode ter sido orquestrado pela avó da menina, uma forma engenhosa de aproximar a garota do pai bilionário e garantir um futuro confortável para ambas. E Mateus, seja por culpa ou para evitar escândalo, comprou a história. Isso é uma acusação grave, Sr. Mendes. Tem provas? Paulo deslizou um envelope sobre a mesa. Aqui está tudo o que precisa. Registros de chamadas, depoimentos de funcionários do prédio, análises técnicas sobre o incêndio, histórico financeiro da avó mostrando dívidas crescentes. Conecte os pontos, senhorita Campos. O que Paulo não mencionou foi que os registros haviam sido manipulados, os depoimentos comprados e as análises técnicas feitas por um profissional desacreditado no mercado. Vou precisar de exclusividade, negociou a jornalista, já imaginando a repercussão que a matéria teria. É toda sua. Só me prometa que vai publicar antes da inauguração do centro na próxima semana. Quero ver a cara de Mateus quando seu projeto de caridade desmoronar
sob acusações de fraude. No dia seguinte, a primeira matéria insinuando irregularidades no caso Vitória Mateus apareceu discretamente no portal dirigido por Débora. O título era cuidadosamente elaborado para parecer uma pergunta legítima: salvamento heróico ou golpe bem planejado? Especialistas questionam circunstâncias do milagre do edifício Horizonte. Inicialmente, poucos deram atenção à publicação, mas Paulo havia planejado cuidadosamente sua estratégia. Nas redes sociais, perfis falsos começaram a compartilhar e comentar a matéria, gerando burburinho. Outras publicações menores, muitas das quais com dívidas de favores a Paulo, repercutiram o assunto, sempre com o cuidado de apresentar tudo como questionamentos e não afirmações. Em 3 dias, o que começara como um sussurro transformou-se em um clamor. Jornais e programas de televisão mais respeitáveis, pressionados pela concorrência, começaram a mencionar as suspeitas, embora com mais cautela. A história da menina heroína que salvara o pai bilionário, tão adorada pelo público, agora ganhava contornos sombrios de suposta manipulação e golpe. Mateus foi pego de surpresa pela rapidez com que as acusações se espalharam. Estava em reunião com a equipe do projeto quando seu assessor de imprensa irrompeu na sala com expressão grave. Precisamos conversar, Mateus, agora. No escritório privado, o assessor mostrou a ele as manchetes e resumiu a situação. Estão insinuando que Dona Francisca planejou tudo. O incêndio, o salvamento, a descoberta da paternidade para se aproximar de você e garantir uma vida confortável para ela e Vitória. Mateus sentiu o sangue ferver. Isso é absurdo. Como podem acusar uma senhora doente e uma criança de 7 anos de algo tão elaborado e perverso? As pessoas adoram derrubar heróis, Mateus. Sua história com Vitória tocou muitos corações, mas também despertou inveja e cinismo, e alguém está alimentando isso deliberadamente. Paulo, concluiu Mateus cerrando os punhos, só pode ser ele. Provavelmente. A questão é, como respondemos? A inauguração do centro é em 10 dias. Se não agirmos rápido, o projeto inteiro pode ficar manchado. Mateus ponderou por um momento. Seu instinto inicial era contra-atacar com toda a força, expor Paulo, processar os veículos que propagavam as mentiras. Mas isso significaria arrastar Vitória e Dona Francisca para um embate público ainda mais intenso. Vamos seguir 2 frentes, decidiu finalmente. Oficialmente, emitiremos um comunicado breve refutando as acusações e afirmando que não dignificaremos rumores com respostas detalhadas. Extraoficialmente, quero uma investigação completa sobre o incêndio, legítima desta vez, e quero descobrir exatamente como Paulo está manipulando a mídia. Ao chegar em casa naquela noite, Mateus encontrou Dona Francisca em lágrimas na sala. A televisão estava ligada em um programa de fofocas que discutia abertamente as acusações. Onde está Vitória? Perguntou ele, preocupado que a filha pudesse ter visto aquilo. Júlia a levou para tomar sorvete após perceber o que estava acontecendo nos noticiários. Respondeu a idosa, enxugando as lágrimas. Mateus, como podem dizer coisas tão horríveis? Insinuar que eu seria capaz de colocar minha própria neta em risco em um incêndio? Mateus sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Dona Francisca, olhe para mim. Eu sei a verdade. Vitória sabe a verdade. As pessoas que realmente importam sabem a verdade. Não vamos deixar que essas mentiras nos afetem. Mas e o projeto? As crianças da comunidade? Elas estavam tão animadas com o centro. O projeto seguirá adiante, prometo. Vamos inaugurar o centro como planejado e mostrar a todos que estamos acima dessas baixarias. Naquele momento, Vitória e Júlia chegaram. A menina correu para abraçar o pai e a avó, sem demonstrar qualquer sinal de que estivesse ciente da tempestade midiática. Pai, a Júlia me contou que amanhã vão instalar os computadores no centro. Posso ir ver? Mateus trocou um olhar com a governanta, que assentiu discretamente, indicando que havia mantido Vitória longe de qualquer notícia negativa. Claro que pode, princesa. Na verdade, estava pensando em levarmos alguns dos seus amigos da escola também. O que acha? Os dias seguintes foram tensos. Mateus dividiu-se entre proteger Vitória do escândalo, manter o cronograma do projeto e lidar com as investigações sobre a origem das acusações. Dona Francisca, abalada pelas calúnias,
passou a evitar sair de casa, temendo olhares e comentários. A inauguração do centro, que deveria ser um momento de celebração, agora estava sob ameaça de se transformar em um circo midiático focado no escândalo. Vários convidados importantes começaram a cancelar suas presenças, temendo associação com uma possível fraude. Uma noite, enquanto Mateus trabalhava em seu escritório na cobertura, foi surpreendido por Vitória em pijamas, parada na porta com expressão séria. Pai, por que você e a avó estão tão tristes? E por que as pessoas estão falando coisas feias sobre a gente na escola? O coração de Mateus apertou. Apesar de todos os esforços para protegê-la, a verdade havia chegado até ela. Venha cá, Vitória, chamou ele, abrindo os braços. A menina correu e se aninhou em seu colo. Algumas pessoas estão dizendo mentiras sobre nós porque têm inveja do nosso projeto e da nossa felicidade. Mas por quê? O centro vai ajudar tantas crianças. Nem todo mundo pensa nos outros, filha. Algumas pessoas só pensam em si mesmas e não gostam de ver os outros fazendo o bem. Vitória ficou em silêncio por um momento, absorvendo a explicação. Então, com a simplicidade direta das crianças, perguntou: É o tio Paulo, não é? Ouvi a Júlia falando com o motorista. Mateus suspirou. Não adiantava mentir. Sim, acreditamos que seja ele. Ele ficou com raiva de mim por causa de negócios no passado. Então ele está usando nosso centro para se vingar de você? Algo assim, sim. Vitória franziu a testa pensativa. Depois, com determinação no olhar, declarou: Então temos que mostrar a verdade para todo mundo. Eu não tenho medo dele. A coragem da filha encheu Mateus de admiração e, ao mesmo tempo, de uma determinação renovada. Ela estava certa. Não podiam se esconder ou recuar. Precisavam enfrentar as mentiras de frente. Na manhã seguinte, Mateus convocou uma coletiva de imprensa. Contrariando o conselho de seus assessores, decidiu que Vitória e Dona Francisca estariam presentes, não escondidas como se tivessem algo a esconder, mas de cabeça erguida, como a família que eram. Jornalistas de todos os veículos importantes compareceram, ansiosos por declarações bombásticas. Quando Mateus subiu ao palco de mãos dadas com Vitória, e seguido por Dona Francisca, um silêncio expectante tomou conta do auditório. Bom dia a todos, começou ele. Estamos aqui hoje porque nosso projeto Mapas do Tesouro, uma iniciativa que visa transformar a vida de crianças em situação de vulnerabilidade, está sendo manchado por acusações infundadas e cruéis. Mateus manteve o tom firme, mas controlado. Desde que descobri que Vitória é minha filha, minha vida mudou completamente. Encontrei um propósito que vai além dos negócios e do lucro. E isso aparentemente incomodou algumas pessoas. Nesse momento, as portas do fundo do auditório se abriram, e um homem de terno entrou acompanhado por 2 policiais. Era o chefe dos bombeiros de Salvador. Comandante Silva, apresentou Mateus, que concluiu recentemente uma nova investigação independente sobre o incêndio no edifício Horizonte. O comandante tomou o microfone e foi direto ao ponto. A investigação original já havia determinado que o incêndio foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, com manutenção vencida. A nova investigação, ainda mais minuciosa, confirma essa conclusão e descarta categoricamente qualquer possibilidade de ação criminosa. Um burburinho percorreu a sala. O comandante continuou. Além disso, encontramos evidências de que o laudo técnico citado em reportagens recentes, que sugeria possível sabotagem, foi falsificado. O suposto especialista que o assinou não possui credenciais válidas e já está sendo investigado. Débora Campos, a jornalista que havia publicado a primeira matéria insinuando o golpe, afundou-se em sua cadeira, sentindo o peso do erro profissional que cometera ao não verificar adequadamente suas fontes. Mateus retomou a palavra. Também descobrimos que as supostas dívidas de Dona Francisca, mencionadas como motivo para o golpe, simplesmente não existem. Os documentos apresentados foram forjados. Virando-se para a Vitória, que permanecia firme ao seu lado, Mateus perguntou: Filha, você gostaria de dizer algo? A menina assentiu e, para surpresa de todos, subiu no banquinho que haviam preparado para ela alcançar o microfone. Com voz clara e sem hesitação, ela disse: Eu não sabia que o moço que salvei era meu pai.
Só sabia que tinha alguém precisando de ajuda. Minha avó sempre me ensinou que a gente deve ajudar quem precisa, mesmo quando a gente tem pouco. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Tem gente dizendo que a gente fez coisas ruins para ficar rico. Isso não é verdade. A gente só queria ajudar como sempre fizemos. E agora que meu pai e eu temos condições, queremos ajudar mais crianças a encontrarem seus tesouros também. O silêncio que se seguiu às palavras de Vitória era carregado de emoção. Vários jornalistas lutavam contra lágrimas, tocados pela sinceridade e maturidade daquela criança de 7 anos. Antes que qualquer pergunta pudesse ser feita, as portas do auditório se abriram novamente. Desta vez, era o advogado de Mateus acompanhado por um oficial de justiça. Sr. Paulo Mendes acaba de ser notificado sobre um processo por calúnia, difamação e falsificação de provas, anunciou o advogado. Temos evidências concretas de sua participação direta na fabricação e disseminação dessas falsas acusações, incluindo transferências bancárias para testemunhas falsas e para a empresa de comunicação que iniciou a campanha difamatória. O auditório explodiu em perguntas e exclamações. Mateus ergueu a mão pedindo silêncio. Nossa intenção não é prolongar essa situação desagradável. Queremos apenas limpar nossos nomes e seguir com o projeto que tanto significa para nós e para a comunidade do Morro do Sol. A inauguração do Centro Mapas do Tesouro está mantida para a próxima semana, e todos vocês estão convidados a testemunhar o início de algo que esperamos transformar a vida de milhares de crianças nos próximos anos. Ao deixar o palco, Mateus, Vitória e Dona Francisca foram aplaudidos de pé por muitos dos presentes. A maré havia virado. A história da menina heroína que descobriu ser filha de um bilionário e agora transformava essa improvável conexão em um projeto social voltava a emocionar o Brasil. Nos dias que se seguiram, a mídia passou a abordar o caso sob uma nova perspectiva. A falsidade das acusações e a motivação vingativa de Paulo foram expostas em detalhes. Mateus recebeu ligações de diversos empresários e autoridades reafirmando apoio ao projeto. Até mesmo os que haviam cancelado presença na inauguração voltaram atrás, ansiosos por associarem suas imagens à família que agora simbolizava resiliência e integridade. Paulo Mendes, por sua vez, viu sua reputação desmoronar rapidamente. Clientes e parceiros romperam relações. Ações de suas empresas despencaram, e ele passou a ser evitado nos círculos sociais que antes frequentava com orgulho. O tiro havia saído pela culatra de forma espetacular. Na véspera da inauguração, Vitória encontrou Mateus na varanda da cobertura, contemplando a cidade iluminada. Nervoso para amanhã, pai? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Um pouco, admitiu ele. Mas é um nervosismo bom. O centro vai ficar cheio de crianças. Todas vão poder fazer seus próprios mapas do tesouro, disse ela sorrindo. E cada uma encontrará tesouros diferentes, completou Mateus. Graças a você, Vitória. Graças à sua coragem desde o primeiro dia. A menina encostou a cabeça no ombro do pai. Sabe, pai, o maior tesouro que eu encontrei não foi morar num apartamento bonito ou ter roupas novas. Não? Perguntou ele, curioso. Não. Foi descobrir que eu tinha um pai que me ama e que juntos a gente pode ajudar outras pessoas a encontrarem seus próprios tesouros. Mateus abraçou a filha, sem conseguir conter a emoção. Em pouco menos de um ano, sua vida havia sido completamente transformada por aquela pequena menina que escalara um prédio em chamas para salvá-lo, e a cada dia ela continuava a salvá-lo, da solidão, do vazio, do egoísmo que antes dominava sua existência. Na manhã seguinte, o Centro Mapas do Tesouro seria inaugurado com festa, música e muita cor. Mas o verdadeiro milagre já havia acontecido no coração daquela família improvável, unida pelo destino, pela coragem e pelo amor que transcendia qualquer diferença social. O dia da inauguração do Centro Mapas do Tesouro amanheceu ensolarado, como se o próprio céu de Salvador quisesse celebrar o momento. Desde cedo, o Morro do Sol fervilhava de atividade. Moradores penduravam bandeirolas coloridas pelas vielas. Crianças corriam animadas vestindo camisetas com o logotipo do projeto. Um mapa estilizado com uma bússola dourada,
e o aroma de quitutes preparados por mães e avós da comunidade preenchia o ar. Na cobertura do edifício Horizonte, Vitória mal conseguira dormir de tanta ansiedade. Estava de pé às 5 da manhã, verificando pela 10ª vez se seu vestido azul turquesa, feito especialmente para a ocasião, estava bem passado, se o colar de tampinhas coloridas que usaria estava completo, se os sapatos novos, ainda não acostumados a seus pés, estavam confortáveis o suficiente. Vitória, ainda é muito cedo, disse Dona Francisca, encontrando a neta já arrumada na cozinha. A cerimônia só começa às 10. Mas tem tanta coisa para fazer antes, vó. Preciso verificar se as cadeiras estão no lugar certo, se os docinhos que a gente fez ontem estão todos embalados, se o mural para as crianças desenharem já tem todos os lápis de cor. A idosa sorriu. Nos últimos dias, Vitória assumira uma postura quase adulta de responsabilidade pelo projeto. Era como se, aos 7 anos, já compreendesse perfeitamente a importância do que estavam fazendo. Mateus juntou-se a elas pouco depois, igualmente ansioso, embora tentasse disfarçar. Havia ensaiado seu discurso várias vezes, querendo encontrar o tom perfeito entre formalidade e emoção. Pai, você precisa usar uma gravata azul para combinar com meu vestido, decretou Vitória, examinando criticamente o terno cinza que ele havia separado. É mesmo? E quem decidiu isso? Perguntou ele, fingindo seriedade, mas já procurando uma gravata azul em sua gavata. Eu decidi, somos uma família, temos que parecer uma família. Família. A palavra ainda aquecia o coração de Mateus toda vez que a ouvia. Em menos de um ano, passara de um homem solitário, obcecado por trabalho e acumulação de riqueza, para um pai dedicado, com um propósito maior guiando suas ações. Às 9 horas, a família deixou a cobertura. Quando o carro se aproximava do Morro do Sol, foram surpreendidos pela quantidade de pessoas que já se aglomeravam nas ruas ao redor do centro. Não eram apenas moradores da comunidade. Havia pessoas de todas as classes sociais, idades e origens, unidas pela curiosidade e pelo desejo de testemunhar aquele momento especial. Tem mais gente do que esperávamos, comentou Mateus, visivelmente surpreso. A história de vocês tocou muitos corações, explicou o motorista. Está nos jornais de hoje. Esperam mais de 2.000 pessoas para a inauguração. Quando o carro finalmente conseguiu parar em frente ao centro, foram recebidos por uma onda de aplausos e sorrisos. Vitória, que há alguns meses ficaria intimidada com tanta atenção, desceu do veículo com confiança, acenando para conhecidos e desconhecidos com a mesma alegria. O prédio do centro estava magnífico. A fachada colorida, inspirada nos mapas de Vitória, brilhava sob o sol da manhã. Na entrada, um grande mural ainda em branco aguardava os desenhos das crianças que frequentariam o espaço. Sobre a porta principal, uma placa dourada anunciava: Centro Cultural Mapas do Tesouro, Fundação Clara Silva. Dona Francisca parou diante da placa, emocionada. Ver o nome da filha eternizado naquele projeto era uma forma de mantê-la presente, de honrar sua memória e transformar a dor da perda em esperança para outras crianças. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. No palco montado no pátio central do centro, Mateus, Vitória e Dona Francisca sentaram-se lado a lado, cercados por autoridades, empresários parceiros e representantes da comunidade. A diretora da escola local foi a primeira a falar, destacando a importância daquele espaço para complementar a educação formal das crianças do Morro do Sol e arredores. Quando chegou a vez de Mateus, ele levantou-se sob aplausos calorosos. Por um momento, fitou a multidão em silêncio, procurando as palavras certas para expressar o que sentia. Há pouco mais de um ano, eu era apenas mais um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de hotéis com conta bancária cheia e coração vazio, começou ele. Minha vida mudou para sempre numa noite de incêndio, quando uma menina de 7 anos que eu nem sabia existir arriscou a própria vida para salvar a minha. A plateia ouvia em silêncio respeitoso, muitos já com lágrimas nos olhos. Descobrir que Vitória era minha filha foi o maior presente que a vida poderia me dar. Mas ela me deu muito mais que isso. Me deu uma nova perspectiva, um novo propósito. Através dos olhos dela, aprendi a ver tesouros onde antes só via problemas. Aprendi que riqueza verdadeira não se mede por bens materiais, mas pela capacidade de fazer diferença na vida dos outros.
Mateus fez uma pausa, olhando com carinho para Vitória e Dona Francisca. Este centro que hoje inauguramos não é apenas um prédio com salas e equipamentos. É a materialização de um sonho. O sonho de uma menina que, mesmo vivendo em condições difíceis, nunca deixou de acreditar em mapas do tesouro. É também uma homenagem a Clara Silva, mãe de Vitória, que partiu cedo demais, mas cujo legado de amor e coragem vive em nossa filha. O Centro Mapas do Tesouro será um espaço onde crianças de todas as origens poderão descobrir e desenvolver seus talentos, sejam eles na arte, na música, na tecnologia ou em qualquer outra área. Um lugar onde serão valorizadas pelo que são, não pelo que têm. Um lugar onde cada uma poderá desenhar seu próprio mapa e seguir em busca dos seus próprios tesouros. Ao concluir seu discurso, Mateus convidou Vitória para juntar-se a ele. A menina, radiante em seu vestido azul, postou-se ao lado do pai, diante do microfone. Agora minha filha gostaria de dizer algumas palavras, anunciou ele. Vitória olhou para a multidão sem demonstrar nervosismo. Sua pequena estatura contrastava com a presença que emanava dela. Quando eu era menor, começou ela, provocando sorrisos pela ironia inocente de uma criança de 7 anos, referir-se ao passado recente como se fosse muito distante. Eu desenhava mapas do tesouro porque acreditava que um dia ia encontrar algo que mudasse minha vida e da minha avó. Não sabia o que era esse tesouro, só sabia que existia em algum lugar. Ela fez uma pausa, ajeitando o colar de tampinhas no pescoço. No dia do incêndio não pensei muito. Vi alguém precisando de ajuda e subi para ajudar. Não sabia que aquele moço era meu pai. Não sabia que ali estava o tesouro que eu procurava há tanto tempo. Virando-se para Mateus, ela continuou. Mas o tesouro não foi ganhar uma casa bonita ou roupas novas. Foi ganhar um pai que me ama e que quer ajudar outras crianças a encontrarem seus próprios tesouros. A simplicidade e profundidade das palavras de Vitória tocaram a todos. Aplausos espontâneos irromperam da plateia, muitos não conseguindo conter a emoção diante da sabedoria daquela criança. Este centro é para todas as crianças que ainda estão procurando seus tesouros, concluiu ela. Aqui, elas vão poder desenhar seus próprios mapas e seguir caminhos que talvez nem saibam que existem. Após os discursos, veio o momento simbólico do corte da fita. Mateus, Vitória e Dona Francisca, de mãos dadas, aproximaram-se da entrada principal do centro. A menina, como idealizadora original do projeto, teve a honra de cortar a fita azul turquesa que marcava oficialmente a inauguração do espaço. As portas se abriram e o público foi convidado a conhecer as instalações. O interior do centro era ainda mais impressionante que a fachada. No primeiro andar, um amplo saguão com exposição permanente de arte infantil, incluindo os mapas originais de Vitória, dava acesso às salas temáticas: estúdio de artes visuais, sala de música, laboratório de informática, cozinha experimental e biblioteca. No segundo andar, salas para oficinas diversas, desde teatro e dança até robótica e ciências. No terceiro, um pequeno auditório para apresentações e um terraço-jardim onde as crianças aprenderiam sobre cultivo de plantas e sustentabilidade. Enquanto guiava grupos de visitantes pelo espaço, Vitória não percebeu que, em meio à multidão, uma mulher a observava com intensidade. Era uma mulher de cerca de 30 anos, magra, com traços que lembravam os de Vitória, mas marcados por anos de sofrimento. Vestia-se com simplicidade e mantinha-se discreta, quase escondida entre os visitantes. Clarice Silva não havia partido como todos pensavam. Após anos lutando contra uma doença cardíaca grave e a depressão que a acompanhava, encontrara um tratamento experimental em um hospital de Belo Horizonte. Contra todas as expectativas médicas, respondera bem e conseguira se recuperar. Mas a vergonha pelo abandono da filha, a incerteza sobre como seria recebida, o medo de desestabilizar a vida que Vitória construíra com a avó, tudo isso a mantivera afastada. Acompanhara à distância, através de notícias, a incrível história do salvamento, a descoberta da paternidade, as acusações falsas e, finalmente, a criação do projeto que levava seu nome. Agora, impulsionada por uma coragem que nem sabia possuir, viera ver com os próprios olhos a filha que abandonara e a homenagem que, sem saber, Mateus lhe prestara.
Enquanto caminhava pelo centro, absorvendo cada detalhe, Clarice foi surpreendida por Dona Francisca, que a reconheceu instantaneamente, apesar dos anos e das mudanças físicas. "Minha filha", sussurrou a idosa, incrédula, como se visse um fantasma. "Mãe", respondeu Clarice com voz trêmula. Eu não esperava que me reconhecesse. Uma mãe sempre reconheceria sua filha. Não importa quanto tempo passe", disse Dona Francisca, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. "Mas como nos disseram que você tinha... Eu quase parti, mãe. Estava muito doente, sem esperança, mas surgiu um tratamento experimental, e eu fui uma das poucas que responderam bem. Quando melhorei, tive medo. Medo de voltar e descobrir que vocês estavam melhor sem mim, medo de trazer mais sofrimento, medo de enfrentar o que havia feito." Dona Francisca abraçou a filha com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. "Nunca estaríamos melhor sem você, minha filha. Nunca. E Vitória? Ela me odeia? Vitória é incapaz de odiar, Clarice. Ela tem o coração mais puro que já conheci, e embora tenha poucas memórias suas, sempre perguntou por você, sempre guardou seu amor." Naquele momento, como se invocada pela conversa, Vitória apareceu virando um corredor. Parou abruptamente ao ver a avó abraçada a uma desconhecida, que, no entanto, lhe parecia estranhamente familiar. "Vó?" chamou ela, aproximando-se cautelosamente. Dona Francisca soltou-se do abraço e, com voz embargada, disse: "Vitória, minha flor, esta é sua mãe, Clarice." O tempo pareceu congelar. Vitória olhava fixamente para a mulher, tentando conectar a imagem diante dela com as poucas e nebulosas memórias que guardava, com a foto desbotada que a avó mantinha, com as histórias que ouvira. "Mamãe?" perguntou finalmente, sua voz pequena e incerta. Clarice ajoelhou-se, ficando na altura dos olhos da filha. "Sim, Vitória, sou eu, sua mãe." Não houve corrida emocionada, nem abraços instantâneos como nos filmes. Vitória permaneceu onde estava, processando aquela revelação monumental. Anos de perguntas sem resposta, de ausência, de vazio preenchido apenas parcialmente pelo amor da avó e, mais recentemente, do pai, agora confrontavam a realidade da mãe de carne e osso à sua frente. "Por que você foi embora?" perguntou finalmente, a pergunta que carregara por tanto tempo. "Porque eu estava muito doente, meu amor. Doente do corpo e da alma. Achei que não sobreviveria, e não queria que você me visse definhando em uma cama de hospital. Foi a decisão mais difícil e dolorosa que já tomei, e não passa um dia sem que eu me arrependa de não ter sido mais forte, de não ter ficado ao seu lado, não importa o quão difícil fosse." Vitória deu um pequeno passo à frente. "Mas agora você está bem?" "Sim, agora estou bem. Encontrei um tratamento que funcionou, recuperei minha saúde, mas tinha medo. Medo de voltar e descobrir que você não precisava mais de mim, que estava melhor sem mim." "Eu sempre precisei de você", respondeu Vitória, com uma simplicidade desarmante. "Sempre vou precisar." Nesse momento, Mateus apareceu, procurando por Vitória para apresentá-la a alguns convidados importantes. Parou ao ver a cena, percebendo imediatamente o que estava acontecendo. Conhecia aquele rosto. Era o mesmo das fotografias que Dona Francisca lhe mostrara, o mesmo que vira no pendrive com memórias de Clara, o mesmo que reconheceria em Vitória, mesmo sem nunca ter conhecido pessoalmente. "Clara", disse ele, aproximando-se lentamente. "Clarice", corrigiu ela suavemente. "Apenas minha mãe me chama de Clara." Levantando-se, enfrentou o olhar do homem que, sem saber, era o pai de sua filha. "Mateus, eu não sei nem por onde começar a me desculpar." "Não há necessidade de desculpas", respondeu ele. "Cada um fez o que acreditava ser melhor na época, com as informações e condições que tinha. O importante é que agora estamos todos aqui. Havia tanto a ser dito, tantas histórias a serem compartilhadas, tantas lacunas a serem preenchidas. Mas aquele não era o momento nem o lugar. A inauguração continuava ao redor deles. Centenas de pessoas explorando o espaço, celebrando o início de um projeto que prometia transformar muitas vidas. "Vamos conversar com calma depois", sugeriu Mateus. "Agora, se você quiser, pode se juntar a nós na cerimônia. Afinal, este centro leva o seu nome." Clarice arregalou os olhos, surpresa. "Meu nome? Fundação Clara Silva", confirmou ele.
Foi a forma que encontramos de manter sua memória viva para a Vitória. Agora será uma forma de celebrar seu retorno. A emoção nos olhos de Clarice era visível. Jamais imaginara que seria homenageada dessa forma, especialmente por um homem que tivera todas as razões para ressentir-se dela. Não sei se mereço tanto, disse ela, hesitante. Não é questão de merecer, interveio Vitória, com a sabedoria que frequentemente surpreendia os adultos ao seu redor. É questão de amor. E amor não se mede por merecimento. Naquele momento, Vitória tirou do pescoço seu colar de tampinhas coloridas, o mais especial, o que reservara para ocasiões importantes. Selecionou uma tampinha azul turquesa, a mesma cor de seu vestido, e a estendeu para a mãe. Essa é a tampinha da esperança, explicou. Para você nunca mais perder a esperança e ir embora. Clarice aceitou o presente simples, como se fosse a mais valiosa das joias, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Sem palavras que pudessem expressar adequadamente o que sentia, abriu os braços em um convite silencioso. Vitória hesitou apenas por um segundo, antes de aceitar o abraço, enterrando o rosto no ombro da mãe, que mal conhecia, mas por quem sempre esperara. Dona Francisca e Mateus observavam a cena com emoção contida, testemunhas de um reencontro que parecia milagroso. Quando finalmente se separaram, Vitória pegou a mão de Clarice. Vem, mãe. Quero te mostrar o centro todo, especialmente a sala de arte, onde as crianças vão fazer seus mapas do tesouro. Enquanto Vitória guiava a mãe pelo espaço, explicando cada detalhe com entusiasmo, Mateus e Dona Francisca o seguiam a uma distância respeitosa. A vida tem caminhos misteriosos, comentou a idosa, observando a filha e a neta interagindo como se o tempo perdido pudesse ser magicamente recuperado. Como os mapas do tesouro de Vitória, concordou Mateus, cheios de desvios, obstáculos, mas sempre levando a algo valioso no final. A celebração continuou pelo resto do dia. Centenas de crianças da comunidade e arredores exploraram o espaço que agora era delas, experimentando instrumentos musicais, criando arte, manuseando computadores, muitos pela primeira vez. No mural da entrada, deixaram suas primeiras marcas, desenhos coloridos representando seus próprios sonhos e aspirações. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de Salvador com tons de laranja e rosa, a maioria dos convidados já havia partido. Apenas a família, agora expandida com o retorno de Clarice, e alguns funcionários do centro permaneciam. No terraço-jardim, enquanto observavam a comunidade do Morro do Sol abaixo, iluminada pelas primeiras luzes da noite, Vitória fez a pergunta que estava em sua mente desde o reencontro. Mãe, você vai morar com a gente agora? Clarice olhou para Mateus, incerta. Era uma pergunta complexa, que envolvia muitas considerações. Vitória, sua mãe acabou de voltar para nossas vidas, respondeu Mateus com cuidado. Precisamos dar tempo para que todos nos ajustemos, para que ela encontre seu lugar novamente. Mas uma coisa é certa. Ela sempre será parte de nossa família. Sempre será bem-vinda em nossa casa. E você poderá vê-la sempre que quiser. Na verdade, interveio Clarice, eu estava pensando em voltar para Salvador definitivamente. Encontrei um trabalho como assistente administrativa em uma clínica médica e estava procurando um pequeno apartamento para alugar. Não há necessidade de apartamento, disse Dona Francisca. Nossa casa tem espaço de sobra. Você pode ficar conosco pelo tempo que for necessário. O olhar de gratidão que Clarice dirigiu à mãe dizia mais que palavras. A jornada de reconciliação seria longa, com muitas conversas difíceis pela frente, muitas lágrimas, muitos ajustes. Mas o primeiro passo, o mais importante, já havia sido dado. Naquela noite, voltando para a cobertura do edifício Horizonte, a família expandida levava consigo não apenas a alegria do sucesso da inauguração, mas principalmente a sensação de que um círculo se fechava. O incêndio que quase tirou a vida de Mateus acabara sendo o início de uma cadeia de eventos, que agora resultava na reunião improvável de pessoas que, de outra forma, talvez nunca tivessem se encontrado. Vitória, exausta, mas feliz, adormeceu no carro. Mateus a carregou nos braços até seu quarto, colocando-a delicadamente na cama. Antes de sair, notou o mapa mais recente da filha, estendido sobre a escrivaninha. Era diferente dos anteriores, mais complexo, mais colorido, com 5 figuras de mãos dadas no centro.
Vitória, Mateus, Dona Francisca, Clarice e, surpreendentemente, o espaço para mais uma pessoa, ainda não desenhada. Quem é esse espaço vazio? Havia perguntado ele na noite anterior, quando Vitória lhe mostrara o mapa. É um segredo, respondera ela com um sorriso misterioso. Um tesouro que ainda vamos encontrar. Mateus sorriu ao lembrar-se da conversa. A imaginação de Vitória sempre o surpreendia, sempre ia além do previsível. Talvez fosse esse seu maior dom, a capacidade de enxergar possibilidades onde outros viam apenas limitações, de imaginar tesouros escondidos nos lugares mais improváveis. Na sala, Dona Francisca, Clarice e Mateus conversavam em voz baixa, começando a delicada tarefa de reconstruir pontes, de compreender o passado para poder construir um futuro juntos. Havia perdão a ser oferecido e aceito, histórias a serem compartilhadas, planos a serem feitos. O centro Mapas do Tesouro era apenas o começo. Nos anos que se seguiriam, outros centros seriam abertos em comunidades carentes por todo o Brasil. O projeto se expandiria, inspirando iniciativas semelhantes em outros países. E no centro de tudo estaria sempre Vitória, a menina que subira um prédio em chamas para salvar um desconhecido, e no processo encontrara não apenas um pai, mas sua própria voz e propósito. De uma criança nascida na pobreza, criada com dificuldade por uma avó doente, surgira uma luz capaz de iluminar caminhos para milhares de outras crianças. Dos mapas desenhados com tampinhas de garrafa e pedaços de papel, nascera um movimento que transformaria vidas. E tudo porque, numa noite abafada em Salvador, uma menina de 7 anos decidiu que não podia ficar parada enquanto alguém precisava de ajuda. Tudo porque, mesmo sem saber, ela já carregava dentro de si o maior dos tesouros, a capacidade de amar incondicionalmente e de ver valor onde outros viam apenas escassez.